Fala família, sejam bem-vindos ao canal. Mais um vídeo aí do operacional do Ogro de Wall Street pro dólar, né? Nosso backtest aí que a gente tá fazendo. Se você ainda não viu os outros vídeos, dá um pulinho na playlist, dá uma olhada lá. E ali você vai ter aí desde o primeiro até o último agora que a gente tá fazendo, beleza? Vou passar aqui pra vocês um parcialzinho aqui. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like aí pra gente, deixa seus comentários, tá? Esses likes são muito importantes para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, que ele possa divulgar para mais pessoas aí os nossos vídeos, beleza? Então eu conto com o apoio de vocês. Vamos lá. Vou passar aqui ó, uma parcialzinha, como é que tá até agora, né? Dá uma olhadinha depois aí na playlist, um por um, que aí vocês vão visualizar melhor. Então vamos lá. Como sempre, vamos passar nosso fibozinho pra gente ver as retrações, tá? Aqui no topinho até o fundinho lá dele, do dia anterior. A gente tá aqui já com o book aqui, tá vendo? Abrindo próxima região do topo aqui do dia anterior. A gente vê aqui inicialmente aí uma consolidaçãozinha aqui nessa região, com as médias emboladas ali dentro, tá vendo? As médias estão bem emboladas dentro do preço, fazendo uma configuraçãozinha aí de um breakout. E aqui, nessa região aqui no book, a gente já consegue ver a região das negociações, né? Rompendo aqui e limpando essa sujeira aqui. Vamos ver como é que ele vai aí trabalhar. Tá? O bom dessa ferramenta é que a gente consegue acompanhar no gráfico como é que tá aí o leilão de abertura e, enfim, tá brigando aqui, tentando romper aqui a máxima. A gente tem aqui em cima também uma resistênciazinha aqui bem relevante, ó, que se ele de repente fechar aqui acima, a gente pode estar buscando aqui alguma coisa nessa região, ó. Então se ele de repente fizer algum movimento aqui, um pullbackzinho, pode ser que ele vá lá testar aquele topinho lá anterior. Fez essa abertura aí com gapzinho de alta, 35 pontos aí já de gap. Por exemplo, a gente poderia, tem alguns trades que são basicamente isso, tá? Quando ele abre em gap, a gente que compra o rompimento ou vende esse rompimento aqui, buscando aqui o fechamento do gap ou por aí vai. Isso aqui é bem arriscado, tá? Ele tá bem distante aqui da retração do topinho, né, do dia anterior. Ele pode vir aqui fazer um pullback nesse topo para depois continuar subindo, ou ele pode devolver para poder vir buscar aqui esse fechamento. Então aqui eu gosto de esperar, nesses casos aí, alguma coisa mais relevante. Se ele tivesse aberto dentro das retrações, respeitando alguma coisa, a gente poderia visualizar alguma coisa. Mas quem toma risco aí, ó, já foi para 5 pontinhos, né? A gente também às vezes pode botar aqui o setup VWAP para ver se dá algum tipo de entrada, tá vendo? Aqui a gente já consegue visualizar a VWAP. Então aqui, por enquanto, em tese, tá vendo? Ele fez o rompimento da VWAP para cima, apontando para cima. E aí, basicamente, a gente tem o quê? A gente tem um impulso, um pullback na VWAP e um rompimento de topo aqui, daria um trade com stop aqui na mínima. Em alguns momentos, esse próprio pavio aqui, ele pode ser interpretado como pullback da VWAP, mas são trades bem arriscados, tá? Aqui, ó, para quem em tese comprou aqui, ó, esse rompimento de VWAP, o stop seria aqui no fundinho. Vamos ver aqui, basicamente, ó. Deixa eu ver aqui uma coisa, ó. Seria mais ou menos 8 pontinhos mais ou menos de stop e já teria pago aí o gain de 1 para 1. E aí você pode até fazer aqui uma projeçãozinha, ó. Posso simplesmente traçar aqui o Fibo, né? E ver aqui, ó, o tamanho do risco para você ter uma entrada. Vendo aqui agora, ó, já tá dando já uma ideia aqui da VWAP mais flatzinha. Aí aqui seria um tradezinho mais bacana, tá vendo? Ó? Entendendo que ele fez um impulso, se ele fizesse aqui um pullback agora nessa VWAP e rompesse lá a máxima, aí sim, ó, aí a gente teria esse trade, né? Esse pivôzinho aí. E aí, se não tiver com a VWAP, a gente tem aqui as médias bem longe, tá vendo? A média de 20 muito longe, a média de 8 muito longe. Então, a gente não teria, né? Com a VWAP, a diferença é essa, ó. A VWAP já tá ali pertinho do preço. Então, alguns tradezinhos mais curtos, a gente pode visualizar pela VWAP, ou às vezes, galera que gosta também da abertura mais volátil, ó, no 2 minutos, ó. Em 2 minutos, às vezes, você já tá vendo alguma coisa aí que no 5 você não tá vendo, ó. O problema do 2 minutos é que ele é extremamente volátil, tá? Mas, por exemplo, aqui eu poderia fazer a mesma ideia que a gente faz nos 5 minutos, ó. A gente tem um impulso, uma correção e um possível aí pivô de alta. Mas aí, 2 minutos é bem volátil. E se ele não segurar na retração de 61 e perder, a tendência é que ele venha buscar aqui esse fundo. Então são muitas possibilidades, né, galera, que a gente tem aí para visualizar, tá? Agora, por exemplo, uma outra possibilidade, como a gente teve aqui essa abertura em gap e ele pode fazer um fechamento de gap, na perda desse fundo aqui também, ó, por exemplo, ele fez isso aqui, ó. Ele subiu e ele desceu.
uma possível volta em V. Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa perna aqui, ó, e projetar ela para baixo, para ir lá fechar o gap. Também é uma possibilidade, ó. Aí eu venho aqui e traço o alvo a partir dela aqui, ó. Vendo? Vem próximo aqui a região do gap, né? Se botar o terceiro alvo, passa. Mas são possibilidades. Deixa eu voltar lá para 5 minutos, porque esses 2 minutos aí ele é bem brabinho. Deixa eu aqui tirar também do VWAP. Tá vendo? Aqui agora ele pode estar lá levando o nosso primeiro alvo, ó. Primeiro trade, tá vendo? Ó? Ele fez aqui um impulso, ele pode estar fazendo aqui uma correção e um impulso rompendo aqui o topo para poder fazer o pivô. Ou a gente também pode visualizar isso aqui como quase que uma bandeirinha, tá vendo? Ó. Aqui poderia ser uma entrada antecipada nesse ponto também. Deixa eu só puxar aqui o Fibo para a gente visualizar o tamanho do pullback que ele fez. Ó, ele segurou na região aqui do 61, tá vendo? Ele fez um pavio que violou, mas ele segurou na região do 61. Eu poderia fazer aqui um trade nesse ponto aqui, ó, por exemplo, ó, aqui nesse ponto com um pivô antecipado. Então seria aquela ideia que a gente já falou, tá vendo? Ele fez um impulso, fez uma correção que segurou aqui acima, por mais que deixou um paviozinho, tá vendo? Ele não conseguiu fechar abaixo da retração e ele começa a voltar. Ou seja, o rompimento desse candle daria uma entrada de pivô antecipada, que seria a gente acreditar que ele iria fazer isso aqui, ó, romper a cabeça e iria embora. Não foi o caso, ó. Ele já não conseguiu ir lá em cima fazer essa retração. Esse tipo de entrada antecipada, ela é bacana quando realmente você tem uma perna aqui mais longa, de alta, sabe? Aqui ela tá realmente com mais características de volta em V. Olha, vai tentar perder o fundinho aqui agora, que seria aquela possível projeção que a gente falou, tá vendo? Do movimento inteiro, um espelhamento, né? Mas o perigo disso, qual é o perigo? Que inevitavelmente eu tenho que pensar que essa resistência anterior, ela virou um suporte forte. Então se eu vendo aqui a perder esse fundo aqui, o que ele pode fazer? Ele pode bater aqui nesse topo, que era a resistência, e testar ela como suporte e depois voltar a subir. Agora aqui pra gente pensar em alguma coisa, a gente tem que esperar, não tem jeito. Ele não respeitou, tá vendo? Ele não tá respeitando nenhum tipo de retração. Então aqui a gente pode também visualizar isso aqui como um rangezinho, tá vendo? Ó, um movimentozinho que ele fez aqui de um fundo, fez um topinho, e agora ele tá fazendo esse novo fundinho aqui, tá vendo? Ó, que a gente pode entender como uma violação, ou a gente pode até estender mais o range. Então aqui, por exemplo, ó, ele tá aqui, vamos dizer, se ele fizer alguma coisa nesse sentido aqui, formando um pivôzinho de pré-rompimento, você pode até fazer uma entrada antecipada. Mas o mais bacana mesmo seria que ele rompesse, fizesse um pullbackzinho para depois ele ir. Que aí você teria um stop menor e um rangezinho já confirmado de rompimento, né? Ó, fez o rompimento. Eu poderia ter colocado uma ordenzinha aqui na violação? Poderia. Estaria comprado. Mas aí o meu stop estaria aqui embaixo, ó, de 34 pontos. Aqui, ó, ele fez dessa falha aqui do rompimento, ele fez uma perna inteira sem parar, tá vendo? Então ele não deixou um ponto aqui para eu botar um stop. Ah, então, por exemplo, eu poderia ter entrado aqui nesse rompimento por violação e botado o stop aqui nesse fundinho. Você poderia colocar para antecipar alguma coisa, ou nesse fundinho aqui, tá vendo? Do candle que virou a média de 8, poderia também. Mas ele também poderia fazer isso aqui, ó, continuar aqui dentro e me estopar. Ó, deixou aqui já um pavio superior, né? Vamos ver aí, tá brigando para poder sair do range. Ó, o volume, tá vendo? Do candle que rompeu o range foi bacana. Em termos de volume, tá, pessoal? Ó, o movimento corretivo aqui, ó, ele teve um volume descendo também. O movimento aqui agora de volume de alta, tá vendo? Foi na escadinha subindo. Então até agora, tá vendo o Vzinho? Esse Vzinho aqui, ele tá confirmando essa ideia de alta. Mas ele tá com muita dificuldade, tá vendo? Respeitando bastante aqui a resistência do range. A média de 20 tá chegando aí próximo também. Ele pode estar fazendo aqui, ó, um power. A média de 8 já está ficando aqui flat, tá? Dentro da consolidação. Aqui a gente já está aqui vendo que, ó, preço oscilando, a média de 8 no meio e a média de 20 chegando. Pode ser que a média de 20 chegando aqui no preço, ele dê uma pancada para cima, né? E aí ele configuraria aquele powerzinho. Ou ele pode estar lateralizando aqui, mas agora a gente tem que esperar, não tem jeito, tá? Ó, a média de 20 chegou, está abrindo aqui o nosso range. Vamos ver se ele vai testar aqui o fundo, né? Ó, os volumes aqui agora estão bem oscilantes, tá vendo? Volume de venda, volume de compra bem parecido. É típico às vezes de uma consolidação, né? No 5 ele já tá fazendo já um movimento bonito, ó. Pra romper aqui, ó. Tá bem legal, ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó, ele respeitou aqui a retração de 50, ó. Eu vou fazer uma entradinha aqui, ó. Vamos ver se ele pega aí minha ordem. Se ele volta um pouquinho e pega minha ordem, ó. O stop era bem pequenininho, ó. Ó, vou entrar aqui, ó. Entrei no trade. Por que eu entrei? Tá vindo aqui com um volume bem grande, tá vendo? Olha como é que esse volume cresceu, ó, na queda, no rompimento. E eu tenho a média de 200 aqui como um possível alvo, ó. E como ele tá brigando muito para subir, deixa eu traçar aqui o alvo do pivôzinho, ó. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, quase lá na média de 200. Eu posso deixar até aqui em cima um pouquinho. Aqui, ó,
Pra gente visualizar bem, ó. Tive pivô, ó. Pivôzinho até bem bonitinho, ó. 2, ó. 3. Rompeu o pivô e a gente tem alvo lá embaixo, tá? Volume no rompimento, estão bem bacana. Um pullback, ó, na média. Ele fez o pullbackzinho exatamente aqui na média de 20 e com o cruzamento aqui da média de 8. Então, tá bonitinho, ó. Só não gostei da forma que ele fechou, tá vendo, ó? Ele ficou, acabou que ele segurou aqui na mínima do range, ó. Deixa eu mudar aqui a cor desse fibo. Pronto, que aí dá pra ver melhor. O range tá amarelinho. Eu deixei aqui a ordem no terceiro alvo, mas ó, vamos ver aqui, ó. O meu risco tá sendo de 210, com uma possibilidade aí de 400 e pouco. Então, assim, bem interessante aí o risco-retorno desse trade, tá? Quando ele rompe uma área tão importante, o ideal seria que ele fosse embora mais rapidamente, entendeu? Porque é uma área de briga, né? Então, aqui tem o primeiro alvo, tá vendo? Ele tá segurando muito aqui essa região. É o ponto de briga aqui dela, tá vendo? Se ela me permitir, eu boto uma proteção aí nesse trade. Que realmente aqui o ideal seria que ele perdesse logo essa região aqui. Mas tá vendo? Tá sendo aquilo que a gente falou, ó. Repare bem, ó. Aqui ele bateu, sentiu e desceu. Aqui novamente, ó, ele bateu, sentiu, lateralizou e desceu. Era uma resistência forte. Quando ele abre com esse gap, ele rompeu. Agora ele tá brigando aqui consolidado e agora ele veio testar aqui novamente. Esse suporte agora desse momento, ele é o quê? Ele é essa resistência aqui, 2 vezes testada, com uma terceira vez agora como suporte. Então a gente tem aquela ideia de que uma resistência forte, né, se torna um suporte forte. Temos que ver aí como é que vai ser. Se ele brigar, ficar muito aqui enrolando, eu vou proteger, porque aqui ele tinha que ter feito uma descida mais firme, porque até para romper essa região importante, né? O volume está começando a descer, a diminuir. Mas aqui ele tá a média de 20, né? Que já bem vermelha, bem curvada para baixo. A média de 8 também descendo bastante. Ele fez um pivôzinho bem definido, fez um fechamento aqui abaixo da cabeça do pivô, que confirmou esse pivô. Tá? Apesar de ter esse paviozinho aqui, ó, mas ele confirmou o pivô ali. Agora fechou aqui embaixo da resistência. Vamos ver aí. Nosso stop está bem posicionado. A gente está aqui com o pivô, ó. Impulso, correção, impulso. Aqui ele fechou, tá vendo? Então a cabeça do pivô era aqui. Então quando ele fecha aqui, ele confirma. Aqui em cima tá meu stop. Se ele daqui ele romper para cima, aí realmente a tendência aqui de derreter de baixo ele diminuiu muito. Então seria um ponto bom para stop mesmo, tá? Vendo? Ele tá fazendo aqui uma tentativa de voltar para dentro do range, tá? Não conseguiu, ó. Deixou um paviozinho e voltou. A gente já começa a ver aqui algumas ordens aqui entrando de proteção. Se ele entrar agora aqui com um pavio, um candle vermelho, posso descer meu stop de repente para essa região que eu proteger um pouco. Ó, a gente tem até aqui um oco aqui, ó, forçando a barra, ó, ombro, cabeça e um ombro menorzinho aqui, ó. A gente tem aqui um oco, ou quase que um topinho, né, triplo, né? Mas na verdade o oco não deixa de ser um pivôzinho de baixa, né? Ó, ele fazendo um candlezinho vermelho aqui, eu já consigo descer, tá vendo? Mas a média de 20 está muito distante. Qual que é o risco de eu descer para cá, o stop? Se eu descer para cá agora meu stop, eu tenho justamente o reteste do range, para ele poder de repente subir, violar e me estopar e voltar. Como essa média de 20, ó, que tá aqui, ó. Então ele pode fazer um pullback até a média de 20 e depois continuar descendo. Aí eu tiraria meu stop daqui, viria para cá e não sairia do trade. Ó, deixou aqui um candlezinho vermelho. De repente eu já posso pensar aqui em proteger. Na verdade ele tá lateralizando, ó. Eu vou tirar aqui esse range só pra gente visualizar melhor, tá? Então se a gente olhar aqui bem, ó, ele tá fazendo aqui o quê? Uma consolidaçãozinha, tá vendo, ó? Tá vendo? Ele tá nessa consolidação. Fez uma violaçãozinha aqui bacana, tá vendo, ó? De repente aqui o mais legal seria a gente marcar esse paviozinho aqui, que foi justamente a cabeça do pivô que ele foi lá testar. E de repente eu poderia já descer meu stop para cá, para essa região. Porque ele já deixou esse candle aqui, esse pavio maior que superou essa regiãozinha aqui e ele tem essa proteção aqui. Só que voltando, a gente ainda tem a média de 20 aqui em cima, ó. Se ele for fazer um pullback lá, ele me tira do trade, tá? De repente ele faz o pullback lá e derrete, né? Então, quando ele não conseguiu fechar baixo, tá vendo? Ele violou para cima com esse pavio, ele violou para baixo agora. A gente tá aí numa briga feia, tá vendo? O primeiro alvo tá aqui. Ó, o problema, tá vendo? Ó, conforme o trade vai andando, a média de 200 que estava aqui embaixo, a gente botou até um pouquinho acima, já que era o terceiro alvo, ela agora já tá ficando mais acima. Então, ó, fui estopado. Então, mesmo que ela de repente viesse aqui, ó, ela já não viria no mesmo ponto mais. Ó a quantidade de volume que tá entrando, olha. Caramba, cara, olha o volume que tá entrando. Olha o volume que me estopou. E que ele foi lá fazer o pullback lá, provavelmente, na média de 20 que a gente acabou de falar, ó. De repente saímos do trade na hora errada. Dei uma olhada aqui no chão aqui, que a coelhinha aqui, ela sumiu, cara. A gente tem uma coelhinha aqui, em homenagem ao Fibo, né? E ela deu uma corrida aqui agora.
Acho que ela se soltou, mas vamos lá, vamos continuar aqui no foco. Aqui, ó, se a gente visualizar bem, ó, ela fez um pullback na cabeça do pivô, ó, com esse candle. Deixa eu ver aqui do topinho, o que ele fez, tá vendo? Ele pode estar fazendo aqui um pullbackzinho, tá vendo, ó? Na região do 61, do 50. E aí, de repente, a perda desse fundinho aqui, ele pode me dar novamente aqui a ideia do trade. Mas agora um trade já um pouquinho mais arriscado e um pivôzinho feio. Aqui tava um pivôzinho bonito, ó. Agora aqui já tá já um movimento bem feio. Agora ele tá passando para cima, passando para baixo da média aqui. Deixa eu tirar aqui um pouco o zoom do que a gente pode também estar visualizando, ó. Uma possibilidade, tá? Imagina aqui um mastro, uma bandeira. Também pode ser também. De repente, ó, se ele romper essa região aqui de topo, pode de repente nos dar aí uma possível compra, né? Vendo aqui agora, o que acontece? A gente está com a média de 200 bem inclinada para cima, a média de 8, tá vendo? A média de 20 inclinada para baixo, a média de 8 já está fazendo uma leve curvatura aqui. Olha, a gente tem que esperar um pouquinho aí para ver o que pode acontecer. Aqui também a gente pode visualizar isso aqui, ó, como um rompimentozinho e um espelhamento para cima. Vendo, ó, rompeu a média de 20, pode estar fazendo um pullback. Agora a gente tem que esperar aí para poder visualizar. Mas olha, ele pode estar fazendo isso aqui, ó. Pulso, correção no 38,2, continuar caindo. Agora a gente tem que dar uma esperada aí para ver o que ele pode estar querendo fazer. As médias estão aqui juntinhas, tá? Repare bem, ó. Os volumes estão caindo, tá? Estão numa escadinha para baixo os volumes. Eu poderia visualizar ele aqui, ó. Fechamento abaixo dessa mínima aqui, ó. Confirmaria esse novo pivô de baixo. Pulso, correção, impulso. Também poderia. Pulso, correção, impulso. Aqui, vou buscar aqui. Só que aqui, o que seria mais conservador, vamos dizer assim? Ele tá entrando aqui novamente, ó, numa consolidação. Então aqui, por exemplo, se eu não consigo visualizar um pivô bonito, a gente pode entender isso aqui, ó, como um novo range. E aí eu vou ajustar esse range e aí eu preciso de alguma coisa que me justifique sair de um range. Então, por exemplo, queria aqui agora o quê? Uma ideia de impulso correção para poder eu conseguir entrar nesse trade, ó. Faria um pullback. Ah, Eduardo, mas eu não poderia entrar aqui nessa violação aqui, ó. Olha o tamanho do stop, 25 pontos, tá? Só que aqui você teria que fazer o stop total do range, para você projetar depois esse range para baixo, ó. Aí você projetando esse range para baixo, ó, você teria um alvo já na região da 200, tá vendo? Ó, não conseguiu fechar abaixo, tá vendo? Ó, isso é muito legal. Quando a gente espera um fechamento, você, por exemplo, se não tá por violação, ó, ele teria chegado a pagar 7,5 pontos, mas depois ele devolveria isso aqui tudo no calor pra você. Aqui tá vendo como é que ele tá feio? Ó? Tá bem feio, bem feio, bem feio mesmo. Ele começa a fazer um padrãozinho de alargamento, tá? Eu tenho que considerar agora esse pavio de baixo, ó. Porque agora, um rompimento aqui já não interessa mais, ó. Olha quantos pavios que ele deixou. Então já não está me dando mais uma ideia bacana. A gente pode aqui tentar buscar uma outra ideia? A gente pode. Mas quando o movimento está assim, a gente fica bem inseguro de operar. E aí a gente tem que estar sempre pensando o seguinte: eu tenho algumas opções, né? Posso entrar num trade bem claro, ou eu posso entrar num trade que eu não estou visualizando nada, absolutamente nada, e só vou operar porque eu preciso operar. Então, são possibilidades. Então, às vezes a gente quer operar, te bota na cabeça, pois eu quero operar, eu quero fazer um trade, mas aí a gente não tem essa opção. A gente não está vendo nada. Então, não adianta você querer operar só por operar. Por exemplo, aqui eu realmente não estou vendo nada. Eu estou vendo aqui que ele fez aqui um pivôzinho bonito aqui. Ele até foi no alvo lá do pivôzinho dele, mas ele deixou ali pra gente um ponto de proteção. Que a gente, ó, foi no primeiro alvo, tá vendo? Aqui ele chegou no primeiro alvo, desse pivôzinho aqui de baixo, que a gente entrou, né? A gente foi estopado na proteção. Na verdade, ó, vamos ver se ele foi pro segundo alvo. Não, ó, não foi pro segundo alvo, não. Mas no primeiro alvo ele chegou. Agora, se eu não tivesse mexido no stop, talvez não teria não, porque eu teria, mesmo que eu tivesse passado de fundo para fundo, que, ó, é aquela ideia que a gente às vezes fala, tá vendo? Exemplo, tendência de baixa, a gente tá assim. Aí eu espero. Aí vamos supor, meu stop tá aqui. Aí eu espero um novo topinho, aí eu coloco meu stop. Aí ele faz um novo topinho. Aí eu vou lá e coloco meu stop, né? Por aí vai. Se a gente imaginar esse trade aqui dessa maneira, o que ele fez? Ó, ele fez esse movimento aqui, puff. Meu stop tava aqui. Aí eu desci pra cá. Quando ele fez esse candle vermelho aqui, nessa região de resistência que ele ficou muito brigado aqui, eu deixei o stop aqui. Aí esse candle aqui me estopou. Se eu tivesse passado desse topo para esse, de repente eu não teria passado para esse aqui, ó. Porque aqui ele também não fez um novo topo, ó, quando ele fez esse movimento aqui. Então provavelmente eu teria tirado desse topo aqui e vindo para cá. E aí quando ele fizesse essa correção aqui, ele iria ter me estopado e depois ele ia continuar caindo. Tá? Então, às vezes, esses trades também eles vão perder, né? Bom, vamos ver aqui, ó. Tem uma linha de tendência aqui, né? Que a gente tá vendo ela ser rompida. Um pullbackzinho aqui bonitinho nela. Aqui eu já consigo ver alguma coisa. É porque, assim, a gente consegue visualizar aqui, ó. Fundo, topo,
possível pullback, rompimento aqui desse topinho, ele pode subir, tá? Problema é que tão pertinho dele, ele já tem essa região aqui, ó. Que aí, será que vale a pena eu entrar aqui para buscar talvez isso aqui e ele voltar? Então, o retorno, o risco retorno às vezes não vale a pena, entendeu? Mas, por exemplo, a gente está com a média de 200 inclinada para cima, a gente está com pouquíssimo volume nesses candles que fizeram o rompimento, né? Então a gente fica nessa situação aí, nessas possibilidades, né, pessoal? Então ele fez um zigue-zague descendente, tá vendo? E ele está fazendo aqui novamente um topinho para tentar de repente ir lá na 200. Ó. A gente visualizou isso no começo do trade, tá vendo? Quando a gente viu esse pivôzinho aqui, nossa ideia inicial era traçar aqui os alvos, e essa média de 200, ela estava mais ou menos aqui por baixo, por aqui assim, mais ou menos. E agora ela já está subindo. Mas, de qualquer maneira, a ideia da média de 200, dela ser magnética, a gente teve uma boa ideia. Ela estava na visão da gente legal, só que aqui ele ficou realmente muito feio, muito lateral, né? E aquele paliteiro para cima e para baixo, né? Aqui agora, ó, a gente já percebe os volumes caindo bastante, porque já é 1h, tá vendo? 1h20. É justamente aquele horário que eu particularmente não gosto mais de estar operando, tá? Na verdade, eu geralmente quando dá 11h30, próximo ao meio-dia, eu já quero não estar operando mais. A menos que eu esteja posicionado, né? Porque realmente são candles, por exemplo, você vê um candle quase sem volume nenhum e tá fazendo esse movimento aqui, tá vendo? Um rompimento aqui daquela área que a gente tinha falado, ó, como um possível trade. Um rompimento aqui. Olha a diferença desse volume aqui, que fez esse rompimento, vamos dizer assim, e agora um possível candle aqui desse tamanho de volume. O problema de você operar em horários que tem menos volume é que às vezes um trade mais pesado, ele faz um rompimento, entendeu? Então a gente fica aí sem muita possibilidade, né? Ó, ele pode estar indo lá fazer o nosso trade, ó. Deixa eu ver aqui só tá, a retraçãozinha desse movimento paliteiro aqui dele, ó. Pode ser que ele vá lá, ó. Tá vendo? Pode ser que ele vá lá. Ele deixou aqui na LTB aqui, né? Ele deixou aqui um candlezinho de dúvida no fundinho, né? E aqui ele estaria entrando. Mas ainda dentro daquele novo range que a gente redesenhou, né? Mas aqui realmente ele poderia ser feito um trade, tá? Mesmo com uma ideia de pivô bem feinho, bem cheio de pavio, né? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, nesse candle branco, ainda seria uma entrada antecipada. Esse candle verde aqui agora que confirmou esse pivô. Ele pode deixar aqui agora esse giftzinho aqui, se fechar assim, né? E a gente ter uma entrada aqui, ou se esse gift agora, ó, virou pablito e dá uma entrada, tá vendo? Você pode entrar aqui também, ó. Então, exemplo, eu posso fazer uma entrada aqui, ó. Entrei como pablito, tá? E aí o meu stop fica aqui no fundo, ó. Agora, lembrando, uma entrada antecipada não. Esse caso aqui agora já é uma entrada confirmada. Porque esse candle verde, ele confirmou esse rompimento aqui de baixo, ó. Tá vendo, ó? E esse rompimento aqui de baixo, ele foi confirmado pelo candle verde, tá? Então, a gente fez uma entrada de pablito. Porque ele não deixou aqui o gift, ele deixou esse paviozinho e depois ele veio romper o topo, esse topinho desse candle que confirmou. Então é a entrada de pablito, né? Aqui agora eu posso aqui, ó, subir meu stop com barra, posso. Por quê? Porque ele está exatamente no range, ó. Então é um ponto bem complicado. O stop técnico aqui seria aqui nesse fundinho, ó. Eu posso traçar o fibo desse movimento para a gente visualizar se tem algum alvo aí próximo, ó. Tá vendo? Ele já foi do primeiro alvo, talvez aqui esteja para ir para o segundo. Ou ele fez o rompimento aqui do grande range e pode estar fazendo aqui um pullback, né? Nesse range para poder continuar o movimento dele de alta. Então a gente não sabe. E a gente também tem aqui a média de 8, tá vendo? A média de 8, média de 20, que ele pode me fazer um pullback aqui. Realmente agora a gente está aí no trade, beleza? E a gente está com o stop de pablito, tá? Do pablito. Então, tanto o trade de gift quanto o trade de pablito, o stop fica no próprio gift ou no próprio pablito, né? O gift, se foi o trade de gift, e o pablito, se o gift, ele virou um pablito, né? Enfim, a gente já falou sobre isso aí, ó. Ele tá quase pegando nosso stop aqui, ó, bem próximo, tá? Ele tá aqui, exatamente aqui, ó, tá vendo? Ó? Olha o paviozinho que você vê, ó. Paviozinho bem próximo aqui da nossa ordem aqui também. Deixa eu ver aqui a mínima. Mínima 734 e esse aqui mínima 734. Fez a mesma mínima, tá? Se a gente não for estopado, vai ser realmente por muito pouquinho. Ó, fomos estopados. Beleza, fomos estopados, tranquilo, dentro do trade system, tá? Então, assim, é uma outra coisa que a gente tem que pensar. A gente não pode ficar aí furioso por ser estopado dentro do seu trade system, tá? Então a gente visualizou uma coisa, ó. Vamos lá, só para a gente poder reviver, ó. A gente visualizou aqui um possível pivô, um pivô que romperia uma linha de tendência, tá? Esse pivô
Ele teve aqui a cabeça do pivô dele rompida com uma distânciazinha bacana, tá vendo? Com um volume, um candle bonitinho de rompimento. A gente colocou uma ordem aqui na máxima desse candle que confirmou o pivô. Esse candle aqui, ele faria um giftzinho, mas depois ele fez essa correçãozinha, deixou o paviozinho e rompeu. Ou seja, fez um pablito. A gente entrou nele, o stop estava aqui no pablito. E depois ele rompeu o range e veio corrigir para stopar a gente. Beleza? Então, super tranquilo dentro do Trade System. A melhor coisa que a gente tem para fazer agora é jogar na frente do trade, parar de olhar para isso, que já passou bastante do horário aí que a gente deveria estar operando. Se eu tivesse aí não entrado nesse outro trade, estaria fechado até com um stopzinho menor. Realmente é um horário que eu não gosto de operar, que geralmente dá essas oscilações aí e não costuma respeitar tanto os movimentos mais técnicos, né? Mas beleza. Vamos ver como é que foi aí. 115, vou botar aqui vermelhinho, 3.045 menos 115. Igual 2.930. 2.930. Bom, é isso, pessoal. Mais um vídeo aí, né, do nosso backtest. É legal também quando acontece também os lotes, que a gente consegue visualizar a disciplina aí, pra gente ter os nossos stops, seguindo o nosso operacional. Então, o stop só é ruim quando é aquele stop que você não tá seguindo as suas regras, né? Quando você não tá seguindo a sua visão, você não tá respeitando os stops que você respeitaria em outras operações, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like aí para dar uma força pra gente. Deixe seus comentários também aí, beleza? E também dá um pulinho aí na nossa aba, aí nessa comunidade aí, seja membro do canal. Conheça aí os benefícios que a gente está desenvolvendo. Então, vou ter algumas coisas que depois eu vou estar acrescentando, mas a gente está fazendo aí um início aí para a gente poder ter uma proximidade maior e a gente poder se ajudar aí. Valeu, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!